Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui de volta na nova roda de conversa. E hoje nós vamos falar do planejamento, a importância da clareza nas informações. Meu caríssimo amigo, meu irmão de parceria aqui nessa caminhada, Felipe Sinelli, vai discorrer sobre esse assunto. Ok? Boa Vamos lá, noite, Felipe? boa noite, Firmino. Boa Boa noite, noite. audiência aí, quem está nos ouvindo. É um prazer. Boa noite aí, a Rádio Bicuda. É um prazer a gente estar fazendo junto esse trabalho, mais uma roda, né? E podendo vir falar sobre o planejamento, né? Que é, na verdade, uma das etapas de qualquer ação que a gente possa estar tomando. É importante a gente estar sempre planejando. E falando um pouquinho aí da psique, né, humana, o interessante é que todos nós já viemos com o pilar principal do planejamento dentro da nossa mente, né? Então, o planejamento não é nada antigo. Assim como todos nós temos a negação como um mecanismo aí do ego, a gente também tem um mecanismo chamado antecipação, né? E a antecipação é justamente a ferramenta principal para a gente planejar. Por quê? Porque o Felipe, deixa eu fazer uma planejamento. correção. Felipe, Vamos lá. ato falho. Você já estava me dando trabalho, ato falho, né? Não, é muito antigo, é primitivo, você quer dizer, não é nada antigo, né? É um É, movimento muito antigo, não, é é, ilustração. é É muito isso? Não é que antigo, você muito disse não antigo. Desde antigo, muito quando. antigo. Eu só estou dando um toque para. Bora, manda Ah, ver, cara, é tá. isso aí. É Não, essencial, você quer dizer é, isso, vamos lá. é muito antigo o planejamento, né? Inclusive, está dentro da nossa mente. E Correto. então, assim, as gerações já usavam isso, né? Desde lá do tempo de egípcios e etc. Todo mundo, Desde desde a a caverna. caverna, cara, Desde quando a quando o gente ser humano é ser caçava. humano, né? Então é só para falar, porque tem muita gente que acaba falando assim: ah, mas eu não sei planejar, eu não consigo me organizar. Então eu estou falando isso para justamente mostrar para as pessoas que não é algo que está só fora ali e que você aprende, que você tem que estudar e etc. E aí o que eu queria trazer, antes de mais nada, de a gente aprofundar mais no planejamento, é o seguinte: quais são os elementos principais de uma ação, né? A ação ela é multifatorial, mas ela sempre vai ter um objetivo, né? Então ela tem sempre um fim, um resultado que a gente espera. Depois ela tem esse planejamento, que é antes da realização dessa ação, a gente cria alguns cenários possíveis, a gente cria alguns planos, né? Depois a gente na nossa ação, a gente precisa ter os recursos. Então, o que que eu preciso ter para poder agir naquele sentido? Após a gente vai fazer a execução ou né, barra implementação, depois o acompanhamento dessa ação, uma avaliação posterior e um feedback, né? Um retorno de como que essa ação que a gente teve, ela aconteceu. Quais foram os pontos positivos, quais são os pontos de melhoria, né? O que que a gente precisa entender das pessoas que estão envolvidas, das partes interessadas e ver para qual direção a gente precisa levar esse curso, né? E a comunicação, que sempre ela vai estar muito presente, né, para a gente conseguir explicar para as pessoas, né, e coordenar melhor isso, tanto as equipes, os indivíduos, para todo mundo estar alinhado, né? E aí, claro, o planejamento, a ação em si, ela vai facilitar nas nossas tomadas de decisões, né? Porque aí depois disso tudo a gente consegue já ter uma outra ação subsequente e também resolver a ação ela é boa para quê? Para a gente resolver os problemas, né? E depois disso tudo, a gente pode ter a parte da documentação, que é onde a gente tem os registros. Então, a gente consegue fazer como se fosse um manual do que deu certo, do que não deu. Qual é a vantagem disso? Otimização de tempo. Porque cada vez que entra uma pessoa nova, ela já pode ver o que, que já foi feito, o que deu certo, entre aspas, e o que deu errado, entre aspas. Né? Então, a gente tem esse manual, esse registro do que está acontecendo, do que está sendo evoluído ou não.
né? Então, isso é a ação, né? Então, a ação, ela, um pouco da ação, para ela ter, vocês começarem a entender a importância do planejamento na nossa vida e da clareza da informação para que a gente consiga ter um planejamento mais assertivo. Então, para poder introduzir, seria isso. E aí, como eu falei, né, inicialmente, o planejamento é exatamente essa definição de estratégias, de atividades, né? Onde eu vou conseguir realizar minhas metas, meus objetivos, né? A gente cria esse plano, né, detalhado para poder alcançar. Normalmente, na arquitetura, por exemplo, ou numa engenharia de produção, a gente cria um cronograma. E o cronograma ele tem datas, ele tem checkpoint, ele tem um ponto de chegada, onde você consegue, enfim, você tem alguns marcadores, alguns indicadores de pontos partidas estabelecidos, né? Então, até determinada data eu vou poder atingir isso aqui. E aí, por que que não atingiu e etc, etc. Então, a gente antecipa esses desafios, tá? Para poder identificar o que que a gente precisa melhorar e construir nesse roteiro, nesse mapa aí de sucesso. E aí, com certeza, aquele empreendimento, aquele objetivo vai ser concluído. Claro que no dia a dia, dependendo do que você faça, e aí é uma coisa engraçada que eu estava até pensando, e aí, assim, eu gosto de fazer sempre analogia para trazer uma coisa mais simples. Você precisa se planejar para escovar o dente, né? É engraçado que eu fui escovar o dente, a pasta de dente olhou para mim, eu olhei para ela e me surgiu essa ideia. Não, por quê? Porque é uma coisa que já está no seu automatismo. A sua mente ela já gravou o que, é que ela precisa, né? Mas se você fosse começar esse processo, você ia ter que ter um mínimo de planejamento, né? Que era ir numa farmácia ou no mercado, comprar uma escova, não o suficiente comprar uma pasta, né? Se fosse para mais pessoas, você ia ter que comprar mais escovas, né? Uma quantidade de repente maior de pasta para um determinado período maior. Então isso tudo é um exemplo simples, né? Fácil para criar essa analogia para a gente entender o macro depois, né? Então, e aí eu tenho que ter a maneira correta de escovar os dentes, porque eu, senão eu posso me machucar, aí eu tenho que ir lá na dentista, né? Gastar o meu dinheiro, se eu não souber como que faz. Mas isso tudo a gente já aprendeu. Então, depois que a gente aprende, é muito fácil. E aí isso fica no nosso automatismo, né? Na nossa parte da mente que é automática, justamente para a gente não gastar energia com isso, gastar energia com outras coisas. E aí o planejamento vem muito quando a gente está diante a novos desafios, né? A um novo empreendimento, a uma nova possibilidade de decisão, algum outro compromisso. Então, a gente começa a criar isso, né? Normalmente, alguém ensinou você a escovar os dentes, né? O pai, mãe, enfim. Você foi aprendendo passo a passo. Da mesma forma, alguém vai estar ali conduzindo essa nova experiência para você também ter esse aprendizado e conseguir cada vez ficar mais fácil. Então, o que eu quero dizer com isso? Planejamento é treino. Tá? Planejamento é treino, não existe uma outra forma mágica. Porque a partir do momento que você já consegue entender quais são os elementos do planejamento, a gente consegue fazer isso de uma forma quase que automática para tudo na nossa vida. Então, seja a longo prazo ou seja a curto prazo. Então, é praticamente isso. Tá? Tem alguma dúvida aí, Firmino? Tá claro? Como é que tá aí? Cara, tá claro para mim, tá claro. Eu acho que é isso mesmo. O que eu percebo assim, há um planejamento no ar, no cosmos, entendeu? Na vida. Fico pensando, eu andei, né? Claro que eu andei fazendo as minhas pesquisas sobre isso, né? E aí percebo, há um plano, sempre há um planejamento para receber uma criança. Por você falar esse exemplo foi legal da escovar os dentes, né? Porque a princípio nós temos uma necessidade de comer, a gente quer mastigar e tem dente, a gente mastiga, né? E come. Mas há uma necessidade de proteger a saúde e a gente sabe que a boca ela é, né, a porta de entrada para o mundo e nela entra tudo de bom e ruim.
Então, o escovar os dentes vai ganhar uma conotação muito interessante. Proteção da vida, né, Felipe, da saúde. Achei muito legal, porque isso mostra que a gente vai aprendendo a lidar com a realidade. Isso vai dar, né, o que o Freud vai chamar de ego, né? Que é essa instância mental que lida com a realidade, ele que lida com essa realidade, né? Ele absorve. Então, ele absorve, como você disse, ensina bem, ensinando a escovar os dentes. Escova os dentes, menino! E a gente não quer escovar dente, então quer jogar bola de gude, porra, ficar no videogame. No meu tempo era bola de gude, que eu sou mais maduro que vocês. Então, o que que acontece? Eu acho que tá claro sim. Vejo também que você fala de uma coisa, há que haver um planejamento, né? Se você não tem um planejamento, você fica meio que escravo de um proto-planejamento não, não feito, que você fica direto com o planejamento, digamos assim, que a vida dá. Existem leis, né, da vida, você não escova os dentes, tudo bem, você vai ter um problemão, vai gastar uma grana no dentista, né? Claro que a gente tem que observar uma coisa que eu observei, né, Felipe? Como o impacto do ambiente onde você vive produz ansiedade, mal-estar e péssima saúde, né? Daí a necessidade de que você planeje, como você está dizendo. A gente precisa fazer um plano de vida. Quem não tem planejamento de vida fica entregue ao sabor das coisas inconscientes, né? Ou de pitaco de qualquer um, né? E aí a vida pode ficar infeliz. Mas está claro, Felipe, vai lá, É, manda ver. o mais importante, só pegando esse gancho aí, é justamente isso, né? As pessoas elas podem fazer um planejamento ou elas só podem optar por não fazer um planejamento, né? Só que quando você faz um planejamento, já adiantando aqui, o que que você consegue amenizar ou, né, vamos colocar assim, evitar os riscos, né? Então, os riscos de comunicação, os riscos de entendimento, os riscos financeiros, os riscos da própria saúde, os riscos dos términos, dos spins, dos relacionamentos, do caos. Então, é para a gente conseguir minimizar as possibilidades de erros e maximizar os acertos. Planejamento é basicamente para isso. E aí, falando isso, né, como é que eu faço um planejamento eficiente? Né? A pergunta deve estar no ar. Então, a pessoa que está ouvindo aí, vocês que estão escutando, se estiverem gostando, já encaminha aí para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que isso vai fazer diferença na vida delas, para os empresários, que muitas vezes os empresários, os próprios empresários, eles não usam isso pela, pelo próprio pela própria centralização que eles fazem neles mesmos, né? Eles já acabam não tendo tempo para poder planejar e tudo vai ficando cada vez mais embolado. Né? É uma bola de neve. Aí vem problema, vem tudo e ele não consegue, porque está toda hora centralizando, não consegue ter um tempo para planejar o negócio, para viver o negócio e não viver para o negócio. É totalmente diferente. Mas, enfim. E aí, vamos lá. Um planejamento eficiente, ele precisa ter a definição clara dos objetivos. Então, a gente tem que começar a estabelecer nossas metas, né? Nossos objetivos. Metas e objetivos são coisas completamente diferentes, né? Muitas pessoas acabam confundindo isso. E as estratégias, né? Que a gente vai, que são os caminhos, que são as alternativas, né? E aí como é que eu faço? Eu posso criar uma análise da situação. Eu tenho uma situação, eu começo a analisar ela, e aí uma ferramenta legal que a gente pode passar aqui para facilitar isso, é a análise de SWOT, né? Onde a gente consegue entender nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossas oportunidades e nossas ameaças. Então, eu consigo, através de uma análise de uma situação, como é que eu faço análise de situação? Assim, eu olho o cenário real, eu olho o que está acontecendo e vejo o que eu posso, por exemplo, o que o meu concorrente está fazendo que pode acabar sendo uma ameaça, ou o que ele está deixando de fazer, ou o que o mercado está pedindo e eu posso ir lá e transformar numa oportunidade. Né? Eu posso criar alguma coisa que eu tenho uma facilidade, eu tenho uma habilidade maior e eu posso criar isso, tornando isso um ponto forte da minha empresa, da minha pessoa, né, dos meus relacionamentos.
eu tenho uma característica, eu, Felipe, de compreensão maior do que algumas pessoas. Assim como outras pessoas têm uma outra característica, uma agilidade ou uma fala mais precisa, né? Uma fala mais direta do que eu, que não tenho. Às vezes eu gosto mais de me aprofundar, gosto de detalhar mais, gosto de explicar muito bem explicado, para justamente não ter dúvida. E às vezes a pessoa tem uma. Então você tem que identificar. Né? E aí, qual que é o meu ponto fraco? É eu conseguir, às vezes, não ser tão prolixo, eu conseguir ser mais direto, eu conseguir ser mais assertivo no que eu estou falando, para que a pessoa entenda, né? Mas cada um tem um universo. Para não gastar, às vezes, muita energia no planejamento. Então, tem muita gente, Firmino, que eu vejo, eu tinha Sim. muito isso. Uhum. É, eu até não tinha colocado aqui, né, nos meus estudos, mas me veio aqui agora que eu acho que é importante, né? O Cosmo está falando para eu dizer isso, que eu acho que é importante. Que é o seguinte, Diga. muita gente se perde no planejamento ou fica só no planejamento por conta do perfeccionismo. Eu era muito perfeccionista. Então a gente fica, não, agora vai ficar melhor. E sempre vai poder ficar melhor. Sempre. Só que aí você fica só no planejamento, só melhorando o planejamento, só melhorando o planejamento, vai aumentando, vai vendo que tá bom. E a ação mesmo que eu falei lá no início, você não vai, você não faz. E aí não adianta, porque você só está no mundo dos cenários possíveis e imaginários. Só que a ação, a implementação desse planejamento não está ocorrendo porque você tem um perfeccionismo, ou porque você tem um medo de errar, de falhar, né? O medo da aprovação, e isso fica te bloqueando, e você fica se prendendo ao planejamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não investir, Felipe, não. posso dar um pitaco aí que eu achei legal isso. Eu gosto disso, porque eu acho que você lembrou isso, se o Cosme deu essa dica, é porque realmente é um fator de, assim, de prejuízo, né, para as relações humanas e para a relação de projeto de vida. É muito interessante isso que você fala, então a pessoa fica, né, ela retorna, e eu vou estar aqui com o meu ponto, todo mundo sabe que eu sou o Firmino Luiz, ou psicólogo, isso me interessa nessa parceria com o Felipe, da gente ampliar a capacidade de consciência das pessoas. Então, assim, quando você fica nessa autossatisfação, que o Felipe fala, é uma autossatisfação, há um prazer nisso. A mente humana se busca um prazer. Se eu contar para vocês que tem uns caras que não saem da fila do pronto-socorro por prazer de dor, vocês vão dizer, o primeiro está maluco, o Floyd endoideceu. Não, gente, há um prazer interno. A gente vai ver isso no sadomasoquismo, no masoquista. Então, só que a pessoa não tem consciência disso. Eu acho que o Felipe está ressaltando a questão da importância de você fazer um projeto de vida, um projeto da sua empresa, né? Os empresários, preste atenção nessa conversa. Ela vai ajudar você a não ficar claudicante, como o Felipe está dizendo. Então você, não, agora é melhor, entra o perfeccionista. Tem também o derrotista, né? Tem várias nuances mentais que vão revelar. E aí é muito importante, nesse ponto, é que as mãos da neurociência e da psicanálise se encontram, da psicologia profunda, que a psicologia, então, ela abarca mais do que a própria psicanálise, no sentido que a gente pode fazer esse encontro. Então, assim, Felipe, eu vi que você tocou no objetivo e eu fiquei pensando no projeto, eu lembro do Freud que ele fez antes do projeto mental, eu estudei esse projeto, muito interessante, e me lembrei do projeto da Dona Maria de São Joaquim quando eu nasci. Eles fizeram um projeto lá, como é que ia fazer, né? Porra, pegando gado, minha mãe na lavoura. Como é que ia cuidar de um Firmino para eu estar aqui hoje, né, com meus 70 anos? Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, né, um pouco da base anterior ao objetivo. Né? O que a gente precisa ter, né? Passos. Como é que eu vou para essa ação? Como é que eu vou para o objetivo, né, Felipe? Eu queria que você falasse um pouco, né, de meu pai tinha uma visão, né, depois eles traçaram lá, eles tinham uma missão, vai chegar um cara aí que vai ter fralda, no meu tempo não tinha fralda, era fralda de pano. Hoje você vai lá ainda na farmácia, compra, eu lembro que o Ramon, quando nasceu, comprava aquelas sacas né? Você vai fazer isso, Felipe? Quando o Cauã chegar, você vai comprar muita fralda, cara. Pampers, se não me engano, é Pampers, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar esse gancho aí.
Vamos lá. falando um pouquinho, né, do antes. Por exemplo, eu já fiz a conta de quantas fraldas o Cauã vai usar. Ah, que Por quê? Aí o beleza. pessoal fala, não, mas você tá ansioso, você é neurótico. Não, eu estou só me planejando. Eu Não, você está se preciso saber. planejando. Eu preciso ter, pelo menos, uma diretriz, né? Eu preciso ter um caminho para que eu entenda. Porque eu sei que, pelo consciente coletivo, a gente ouve. Nossa, a criança gasta muita fralda, se prepara, você vai gastar muito dinheiro com fralda, Filho e é muita. muito caro, teu filho É, é muito caro. O cara é desesperado. Quer dizer, é peraí, muita esses caras fralda, é estão fralda toda fazendo. hora. E aí, Ah, é, inclusive eu ia até passar por isso, porque muitas pessoas elas acabam se planejando melhor quando elas viram pai e mãe. Por quê? Porque é como se fosse assim uma coisa que ela, meu Deus, a responsabilidade dela tá toda na mão dela e ela tem ali uma criança, ela tem um bebezinho para cuidar. E como que eu vou fazer? Eu nunca parei para fazer isso na minha vida. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que planejar, eu tenho que, né? E começa aí é engraçado porque ela começa a lidar mais com o ego dela, com o superego, e às vezes projeta, e às vezes coloca o medo na criança, e às vezes acha. Eu estava falando com uma amiga minha e ela falando justamente isso. Não, eu já tinha planejado, mas eu queimei muito minha língua, porque eu falei que meu filho não ia comer isso, não ia comer aquilo, que não ia fazer. E aí ele veio simplesmente com alergia a trigo, a pão, a glúten, alguma coisa assim. Aí depois de 2 anos, ela teve que tirar tudo. Depois de 2 anos, ela conseguiu melhorar isso nela, na alimentação dela, e depois ele parou de ter. E agora consegue é, voltar a se alimentar com isso, porque ele ficava com muita cólica, chorando, chorando, chorando. Enfim, aí você começa a pensar, eu tenho que ir no médico. Por quê? Porque aí você tem um problema real, vivo ali, né, na sua frente, acontecendo. Né? E aí é por isso que não adianta a gente também ficar, né, muitas pessoas, muitos, inclusive muitos empresários, eles falam assim, ah, mas então, planejamento é à toa. As coisas vão acontecendo, eu vou resolvendo. Não, pelo contrário. É aí que o empresário, às vezes, erra muito. Porque, na verdade, o planejamento, por exemplo, eu fiz o cálculo de fraldas. Eu sei que eu vou gastar ali em 3 anos quase mais, acho que foi cerca de 4.000 fraldas, se eu não me falha a memória agora, né? Então, nos primeiros meses, né, a criança usa 8 fraldas por dia. Então, você faz uma média ali, botei uma média de 6, 7, isso vai diminuindo ao longo do tempo. Então, isso aí deu, acho que, se eu não me engano, umas 4.000 fraldas, 3.000 fraldas, alguma coisa assim. Então, isso tudo você tem que botar numa planilha e entender, para você ter uma visão macro. E aí, dessa visão macro, você começa a entender o quanto você vai gastar por mês, o quanto que você vai precisar de energia para poder ir lá e fazer acontecer. Então, isso tudo é exatamente quando eu consigo abrir o leque das possibilidades, e aí é falando um pouquinho desse momento antes, né? Quais são as alternativas que eu tenho, que é justamente isso, quais são é, como que eu vou estar elaborando esse meu plano de ação para lidar com aqueles objetivos, ou com aquele problema, ou com aquela situação, com aquele desafio. E aí qual a sim, base dos teus passos? Qual a base dos teus passos para o a objetivo? base é essa. E aí eu consigo escolher a melhor alternativa, porque não adianta eu ter só a alternativa, né? Então tem que avaliar qual delas, né, vai ter o melhor custo, o melhor benefício, né? Qual que é mais viável? Porque eu posso falar, eu posso comprar 3.000 fraldas logo de cara, mas será que eu vou ter onde guardar isso? Eu nem tenho onde guardar isso. Eu nem tenho onde colocar. Então, aí eu tenho que ter um espaço maior, então não é viável. Então, eu vou comprando aos poucos, eu vou fracionando, né? Como muitas vezes a gente vai falando assim, vai fracionando, vai por parte, que fica mais fácil. E eu vejo muitas pessoas também a longo prazo se perdendo porque elas botam metas muito ambiciosas, muito grandes, ou várias metas muito, 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 muito grandes, fora do alcance, que não é mensurável. Você tem que fazer uma coisa que é mensurável. E aí, a partir do momento que você cria isso, você vai criando alternativas por partes, passo a passo, caminho a caminho, para você, quando decorrer um determinado período de tempo, né, é igual uma montanha. Você não sobe a montanha de uma vez. Você vai subindo passo a passo. Você tem pontos estratégicos para parar, tomar uma água, respirar, se renovar, subir de novo. É basicamente a mesma coisa. Você tem que ter esse e saber qual é o melhor caminho. Então você pode ir por aqui, mas ali está muito inclinado, aqui está muito íngreme, aqui está. Você tem que avaliar essas alternativas. E aí, avaliando essas alternativas, você escolhe essa diretriz e cria esse plano. Então é como se fosse uma árvore, né? Tem
o caule e depois os galhos. Os galhos saem ali daquela melhor alternativa. Isso aí vai ser o plano de ação. E aí você tem as folhas, os frutos, para você colher lá na frente. E aí sim a implementação, porque aí você tem que cuidar tanto do caule quanto dessas bases para você botar o adubo certo. Porque não adianta você ter isso tudo perfeito se a sua ação está sendo errada. Se você não está, por exemplo, adubando a planta de acordo com aquele planejamento, de acordo com aquelas instruções. Né? Ah, eu tenho que escovar meu dente, mas eu escovo uma vez, não adianta. Não adianta, vai ter problema. Eu escovo sempre antes das refeições, não adianta. Então a gente tem que entender quais são os processos e os procedimentos. Entendendo isso, a gente tem clareza para poder ter um monitoramento e um controle maior sobre isso. E aí a gente vai fazendo os ajustes necessários, né? E depois a gente tem uma avaliação final daquela situação toda que a gente vivenciou, passou e etc. Isso é muito importante, gente, também fazer quando você, por exemplo, termina um relacionamento, sai de um emprego, tanto o término quanto o início de algo, ou quando você vai começar a se relacionar, quando você vai começar um trabalho novo. É importante você avaliar o que você fez e o que você pode melhorar, né, numa próxima oportunidade. E aí, Felipe, eu posso dar mais um pitaco aí? vai. O que eu estou entendendo, né? Assim que você está me dizendo. Então, se eu for para um projeto, né, de vida, vou me casar, comprar um carro, né, vou fazer uma faculdade, vou namorar alguém que eu estou paquerando, né? Vou entrar numa empresa, eu vou montar uma empresa, oh my God, Deus me ajude. Ai, que medo. O que eu vou? Você está me dizendo, então, que há um passo que eu estou entendendo, a pessoa precisa ter uma visão daquilo que ela pretende. É isso que você está me dizendo, não é isso? Uma Isso. visão. Né? Então, assim, você precisa olhar para esse teu desejo, esse teu sonho, olhar para ele, né? Como você disse uma coisa que eu achei interessante. Isso eu escuto, eu escutei, né, de alguns empresários. A gente resolve, a gente escuta da família. A gente vai fazendo, vai dando e tal. E aí há uma coisa muito interessante que são os movimentos inconscientes, né? As fantasias, os medos, que vão impedir. Se a pessoa não tem uma visão do terreno em que ela está projetando o sonho dela, ela fica refém, então, né, dessas fantasias, desses obstáculos. E mesmo que ocorra, pode acontecer, então o cara, porra, a empresa faturou, sei lá, consegui a garota que eu queria, né? Estou namorando o cara que eu paquero e tal. Mas quando você não tem essa visão de que você quer, né? De que você pretende, pelo menos assim eu entendo, você vai sempre retornar ao momento anterior. Você não vai. É aquilo que você falava, né, Felipe, do cara ficar, vou agora, faço essa, você dá um passo, mas você não acredita. Então, eu estou achando e estou entendendo que você está falando para esse empenho que você desempenha da tua vida, uma parte inicial é a visão. Né? E uma outra que eu acho, quando você citou, achei muito interessante, quando você falou das fraldas, eu não tive essa sagacidade, né, de calcular, mas eu já tava sacando que eu ia ter um gasto. Achei ótima o cálculo, que você já. O que acontece? Quando você faz esse planejamento, que o planejamento começa nisso, você tem que ter uma visão, ter uma missão. Você agora tem uma missão de ser pai, É. mantenedor do Cauã, como eu fui mantenedor do Ramon. Então, isso entra, tem que entrar no teu sonho, na execução do sonho que você está conseguindo, que é de ser pai, como eu consegui o meu. Né? Então, ele faz parte. Você vai ter essa missão, você precisa definir, você começa a definir aí, a meu ver, e vejo uma coisa muito salutar, assim, Felipe, dessa coisa do planejamento, e quando você tem essa visão e você parte para isso, né? E você falou de antecipação, que é uma coisa que o ser humano tem, que é muito importante. Ele não é escravo de um instinto só, né? Sim. Ele tem desejo, ele tem uma pulsão, há um movimento interno dele em busca de melhorias para a vida dele. A gente tem essa tendência.
Então, você, quando faz isso, você está dizendo assim, pô, o Cauã vai nascer, cara, isso é ótimo. Você elimina todo espaço de ansiedade contrária a isso. É como se você ganha aí uma força interna já só com esses dois passos, né, que a gente está falando, que você fez aí, calculou até conta. Né? Aí você já está fazendo não só uma visão, mas uma visualização futura, né, cara? Ele vai gastar quanto, né? 4.000 fraldas. Meu Deus, coitada dela. E no fim, você vai ter que Eu vou trocar a me fralda. tornar um expert em trocar fralda. Ah, eu aprendi, cara. Porra, entendeu? Eu aprendi, foi legal. Então, aí, você, nesse momento, você já tem o teu filho nascido. Sim. Percebe? Como não há tempo, né? A questão do tempo, né? Que é outra coisa importante, né, Felipe? Horizonte do tempo para o planejamento, né, cara? Isso eu aprendi. Sabe que eu me lembro de uma experiência engraçada? Eu era jovem, né? Eu devia ter uns 20 anos já. Né? Eu tive uma dificuldade muito grande, né? Para ter meu primeiro emprego. Esse dia eu estava contando, estava fazendo uma roda sobre suicídio na semana agora, segunda-feira, e lembrei disso. Como é que foi difícil arrumar um trabalho? Deve ter gente aí, agora tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Ai, meu Deus, como eu me compadeço dessas pessoas, porque a demanda, né, de responsabilidade pela despesa, por um filho, um cara que está com um filho agora, nasceu, meu Deus, ele está sem emprego, oh my God. Help, help, ajude o cara. Então, assim, eu me lembro que eu estava no sufoco danado de, meu Deus, eu tenho que resolver a minha vida. Né? Meu pai doente, minha mãe sozinha, batalhando, lavando roupa, costurando. Eu digo, cacete, eu me sentia, que é uma coisa muito interessante que eu acho que está colocado no teu planejamento aí nessa discussão que você propôs, Felipe, que é o impacto do social sobre o mental individual. Né? E a gente pode achar que a gente é inválido, que a gente é desvalorizado, que a gente é incompetente. Aliás, vende-se, midiaticamente, vende-se, né, uma hipnose, uma cobrança desgraçada sobre isso. Quando Freud vai falar, né, o Freud vai falar do ego, né, do id, e do superego. A gente anda falando disso, a gente vai repetir muito isso, que é para as pessoas memorizarem isso. O superego seria essa relação social, a identificação com os pais, que vai ser o orientador do ego. Mas numa situação tão ruim assim que a gente vive, né, de desemprego, de social, com as mentiras, a competição, faz a gente, eles criam ansiedade. Quer dizer, o que acontece hoje, isso é importante, né, para o empregado, o empregador, sacar como está num espaço muito ansiogênico. E eu me lembro, cara, essa coisa que você está falando de planejamento, fez lembrar disso, né? Quando você falou, Felipe, vamos fazer o planejamento, eu me lembrei que eu sempre fui ligado à yoga, né? Eu gosto muito da yoga, eu sou muito preocupado com a espiritualidade, com o profundo. Por isso que eu acabei me transformando, né, em psicólogo, né? Porque é uma coisa que me interessa. E aí eu escutei lá uma coisa assim, você deve fazer é, não tinha esse nome, né? Projetar, eu nem sabia disso direito. Você deve escrever num papel o que você quer. Pelo menos 3 coisas que você quer e quanto tempo você quer. Eu me lembrei disso, cara, aí eu fiz, né? Era 4, 3, não, 5 coisas, né? 5 coisas, não me lembro se é 5, mas era 5. Eu consegui 4 delas, uma só que eu não consegui, né? Porque eu trabalhei como inspetor de alunos no Estado e depois saí, né? E nunca recebi o direito que tive, né? Porque eu saí, mas eu tinha direito. As outras todas eu consegui. Eu consegui o trabalho, né? Fui trabalhar no antigo INAMPS, que era o Ministério da Saúde, consegui uma outra coisa que foi ajudar minha mãe, consegui entrar na universidade. Então, por isso que eu me lembrei dessa coisa do projeto que você está falando aí, que é importante planejar. E agora mesmo, pô, planejar, mas sem saber, que você faz planejamento, que essa coisa está dentro da gente, né, Felipe? Está lá dentro das pessoas. As soluções estão dentro das pessoas. Então, eu me lembrei disso agora, dessa questão do planejamento, como é importante, né? E eu fiz isso, só que eu fiz isso metaconsciente. A outra coisa é fazer como você está sugerindo, né? Porque se você antecipa, você
coloca no papel, né? Você faz o que você estava falando, vê os objetivos. O que você quer atingir com isso? Né? Por que você quer comprar 4.000 fraldas? Por que você quer um cão bonitinho, limpinho, cheirosinho e vivo? Isso é interessante. E assim se dá com qualquer coisa que a gente tenha Não, na vida. Mas é isso, Felipe, continua aí. legal, Eu tive essa até abri memória aqui aqui, para ver, são traços de até abri memória. aqui para ver para não falar besteira. Na verdade, o que que acontece? Eu botei aqui até Hum, 4 anos, né? Mas não tem necessidade de 4 anos. Então, se a gente colocar aí que vai ser até 3 anos, mais ou menos, isso é só no primeiro ano, né? Na verdade, deu quase 3.000 fraldas no primeiro ano. Isso aí dá uma base aí mais ou menos de R$ 4.400, né? É, Depois, no quinto ano, é claro que e aí, gente, é exatamente, é claro que isso ela vai de acordo com outros fatores, né? E então, no segundo ano, eu considerei 5 fraldas por dia, deu 1.800 e poucas, 1.825 fraldas. E uma média de R$ 2.750 por pacote, né? Porque aí você pode pegar promoção, tem promoção de pacote, né? E aí no quarto ano deu quase R$ 2.000, enfim, mais 1.500 fraldas. No total de fraldas são quase 6.000 e poucas fraldas, né? Então isso aí vai dar R$ 10.000 de fralda. Então, mais ou menos, tá? Falando em números gerais. E aí o que que acontece? O bom disso, qual que é? É exatamente a redução de erros. E o que o Firmino falou, que eu acho que é o mais importante, é a redução da resistência à mudança, daquele desafio. Por eu ter visualizado, por eu ter criado esse cenário mentalmente, e não só mentalmente, né? Hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar, tem informação. Naquele tempo lá atrás, você tinha que pegar um papel ali e escrever. Se você quer fazer isso ou não sabe usar um Excel e tal, dá para você fazer também. Você pega a informação e vai multiplicando. Se você sabe fazer o Excel, você cria uma fórmula, já fica mais fácil. E por aí vai. Até a inteligência artificial hoje deve já te falar isso, né? Eu não cheguei a usar, mas provavelmente já deve ter essas informações também organizadas. A inteligência artificial, por exemplo, nada mais é do que organização. É um planejamento de perguntas, o que, que pode ser falado, o que, que não pode ser, o que, que pode ser respondido, e está ali, está tudo organizado. Né? Então, a redução da resistência a essa mudança, a mudança de quê? A mudança do momento de vida, né? A mudança do momento de vida, é exatamente isso. E também a redução do estresse, que é o mais importante, porque e aí, isso que eu estou falando é desse tópico da clareza das informações. Porque quando eu consigo ter a clareza das informações, dos dados, né, onde está tudo bem compreendido, eu consigo ter tomadas de decisões melhores, porque eu tenho informação. Informação é dado, é base, é uma base sólida que eu consigo transcorrer para eu conseguir alinhar os meus objetivos, porque eu tenho isso claro, então eu consigo entender, faço esse plano, tenho eficiência na comunicação, porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu estou gastando muita fralda, e aí vira, daqui a pouco tá brigando com a esposa, tá? Mas ela nem sabe, ela tá deixando, ela acha que ela tá gastando, acontece com ela só. Ah, isso está acontecendo só comigo, meu filho caga muito, mija muito, não para, ai meu Deus, e aí gera um problema emocional com a esposa, ou etc. Então, você Não, tem. Não, mas é Felipe, isso. pior ainda, Felipe, pior ainda. Essa fala é muito importante, porque deve ter muita gente aí com bebê, gente com bebê, com criança em casa. Então, assim, eu tenho só 40 anos de atividade como terapeuta, como analista, né? E, e isso que você acabou de falar, vários casos que eu tive. Por exemplo, eu sei de um caso, por exemplo, que a criança, o bebê está escutando isso, cara. O Sim. bebê está escutando. Olha só, Felipe, uma coisa que você falou aí que eu também achei interessante de ressaltar. Quando você fez esse programa, você tem realmente uma boa cognição. Você tem uma qualidade cognitiva ótima. Porque é dito Uhum. pelos neurocientistas, pelos psicanalistas, nós falamos sobre isso, psicólogo, que isso facilita você ser mais feliz. A gente tem uma Sim. ideia de. Aliás, a gente vai fazer uma roda de felicidade, Felipe. Vamos Ó, propor você para a falou gente. uma coisa agora que eu vi, planejamento é felicidade, hein? Viu até aqui É, o é um insight. acesso.
É um caminho, porque é o seguinte, o que acontece? Quando você projetou isso, os demônios, os fantasmas, meu Eles Deus, vão. vou ficar sem mulher, eu me lembro. Pô, tem cara, eu me lembro quando a Graça, aquele barrigão, né? Eu cheio de tesão, aí eu tenho que. Você tem que fazer também um sacrifício, né? Tem mulher que topa transar quando tá aí, tem mulher que não. Com Sei lá certeza. qual é. Você percebe? Mas eu tô com tesão. E aí o que acontece? Isso volta para uma questão, é o retorno lá no início. Nós ainda falando, existe esse projeto. Tem gente que está fadado a ser fracassado. E daí a necessidade de buscar uma ajuda qualificada e profissional. Pode ser, a princípio, com um coach, com um terapeuta holístico e tal, mas vai acabar um dia na minha mão. Porque se o coach for legal, ele dizer, olha, cara, aqui eu fiz, te dei a planilha e tal, mas tem aí dentro de você um movimento, foi um vaticínio, porque na relação com os filhos, né, a gente vaticina o futuro do filho. Porque o filho, ele chega, é um ser que chega, é um ser cósmico hoje, não há. Aliás, a ciência já diz isso, né? As crianças, eu vi no caderno do meu filho, fiquei feliz. Vocês são poeira cósmica, eu achei isso barato, cara. Nós somos poeira cósmica. Quebrou um pouco aquela coisa, não, porque nós somos o soma, nascemos, morremos e não existe mais nada. Mentira! Que hoje é deslavada, a espiritualidade está entrando nas grandes universidades mundiais, nos hospitais. Então, assim, o que você acabou de falar, Felipe, é de suma importância. Você já impediu, a Luciana vai ficar feliz, a minha amiga Luciana, porque ela está com um cara que tem um poder cognitivo antecipatório que leva à felicidade. Nessa hora tinha uns fantasmas. Você pode, inclusive, ter tido, como eu tenho, todo ser humano tem. Claro que eu tive influência do meu pai, da minha mãe, né? Todos têm. Elas são tanto, né, positivas como Sim. negativas. Eu passo a vassoura com o que você está colocando, que é o planejamento. Eu posso vassourar, eu tenho direito. Nós todos que estão nos ouvindo têm dentro de si o poder de curar e resolver esses desafios e não se entregar. Quando você projeta com o tempo, e dizem, né, os grandes pensadores que quanto mais tempo você coloca de prazo, significa que você, e antecipação mais demorada, que você tem uma boa cognição. E certamente isso não vai dar espaço para fantasma. Muitos casais se separam nesse momento. Tem cara que vai embora, Sim. cara. As brigas vão aí, porque o cara não. Ele vai ter. Quem tem já uma marca, um estigma da relação inicial, lá quando bebê, que você repete isso. Então, o cara, para sair de ser perdedor, ele vai precisar de ajuda. Né? E O ele mais pode legal, transformar um filho em perdedor com essa choradeira. O bebê está escutando, cara. Você o me dizia que ele está mais. chutando, né? Você me falou que está chutando. Eu me lembro quando a mãe chutava e achava mó Para de se barato. mexer. É isso O, aí, vai lá, Felipe, manda o ver. mais interessante é o seguinte, é porque a nossa comunicação ela vai ficar mais eficiente, ela vai ficar mais precisa, ela vai ficar mais rápida. A gente vai economizar tempo e minimizar esses erros de interpretação. Porque aí eu falo, não, isso está dentro de uma normalidade, a gente vai gastar mesmo porque isso. Pronto, você já deu um posicionamento. Você sai do campo imaginário do ser humano para lidar com a dor, né? Então, o que o Firmino está trazendo é o seguinte: eu trabalho como coach, eu trabalho como mentor, mas se a pessoa não tiver preparada psicologicamente, muitas vezes isso acontece tanto de um lado quanto do outro. A pessoa não vai conseguir dar esses passos. Ou às vezes a pessoa está muito afiada psicologicamente, mas ela não tem os instrumentos certos para poder. Por isso que as profissões elas se complementam, né? Tanto a psicologia quanto com o trabalho de coach, com o trabalho de mentoria, de autoconhecimento, etc. Justamente porque é o ser humano. Então é a mesma coisa. Não adianta eu ter um pneu maravilhoso, lindo, se ele está vazio. Ele não vai rodar, ele não vai ser bom. Então, o Firmino ele dá esse ar, né? Ele enche o pneu e eu faço ele rodar. É como se fosse isso. E aí, o Exatamente. que acontece? Dependendo dos profissionais, tem psicólogo que não vai conseguir botar ar dentro de você. Tem coach, tem mentor que não vai conseguir fazer seu pneu rodar, justamente porque ele não consegue. O importante é cada um. Firmino também tem a formação de coach, porque é cada um entender de ambas as partes.
porque aí se complementam e se ajudam no processo, né? Então, eu acho que isso é super importante para a gente saber que não é a comunicação vai melhorar, não, é a comunicação sobre fatos. E aí a gente economiza tempo, a gente não discute, né? Isso não envolve a emoção do bebê, isso já traz mais clareza até para quando o bebê estiver vivo ali, nascendo não, tiver saído, tiver nascido de fato, né? Nascido, Saindo da é. barriga da mãe, Parido, bota parido. parido, quando ele pariu a criança, e você está ali no Aham. dia a dia, você provavelmente já vai estar enlouquecido com o choro do bebê, com o estresse que já é natural da situação. Então, quanto mais você dominar isso, melhor. E é dominar justamente esses passos a passos que são mensuráveis, que são palpáveis para a gente conseguir ter mais tranquilidade. Né? Por exemplo, Cauã vai vir no verão. Que Então, eu já beleza. sei que, além desses fatores, vai ter o fator tempo, que vai estar um calor, que eu já sei que isso vai com certeza influenciar, porque eu, por exemplo, sou muito calorento. Então, eu já sei que isso também é algo que eu vou ter que saber lidar melhor do que eu já lido, né? Enfim, e aí, Perfeito. voltando aqui, aí vai facilitar a implementação, porque eu tenho as informações claras, então está todo mundo entendendo para onde a gente vai, quais são as responsabilidades, né, que a gente precisa de cada um dentro daquele empreendimento, daquela nova experiência. Isso é importante, a gente ter esses dados para a gente aumentar a confiança de todo mundo, porque isso vai gerar, vai trazer essa clareza, vai inspirar a confiança dos envolvidos, porque a gente tem domínio no que a gente está falando. Eu não estou tirando esse dado aleatoriamente. Ah, o Cauã vai gastar 1.000 fraldas. Não, o Cauã vai gastar 7.000 fraldas. Não fica uma coisa, para onde a gente vai? Como que a gente chega? Então, tá todo mundo ali com dado, tá todo mundo ali com a informação clara. Então, tem transparência, tá tudo acessível. Muitas pessoas, muitos empresários escondem tudo. Você não precisa esconder nada, né? Você tem que mostrar a realidade. Cabe à pessoa, é o que eu estava até falando no grupo lá, a gente não controla ninguém. Antigamente tinha muito essa mentalidade: vou controlar através de bônus, vou controlar através de salário, vou controlar. Você não controla ninguém. Se a pessoa tiver uma outra oportunidade, ou qualquer dificuldade, ou ela não está mais satisfeita, ela vai embora. Você apenas influencia as pessoas de uma maneira positiva, né? A influência na melhor possibilidade da palavra. Você mostra os dados, você mostra ali os cenários. Ó, você fala, ó, o dado da empresa é esse. Se a gente não mantiver esse planejamento, se a gente não fizer de tudo para atingir essa meta, a gente não vai chegar ao nosso objetivo. E isso não é porque eu queira, não, mas eu vou ter que cortar custo, né? Infelizmente, eu vou acabar tendo que mandar você embora. Não é uma coisa que a pessoa faz porque ela quer. Não. É justamente porque a conta não está fechando. Aí é onde acontece a separação, né, Firmino? O casal só se estressa, Exatamente. briga e etc. Cada um fala assim, então é melhor cada um ir para o seu lado, porque não tem como. Entende? Então é importante, por exemplo, até um amigo meu falou, não, eu fiz um curso, aí eu falei, você me manda esse link do curso aí que eu vou comprar. Por quê? Porque isso é você estar junto, né? Isso é você estar junto. Estar junto é diferente de você estar do lado. Junto é diferente de você estar do lado. Eu sempre falo isso. Porque você está junto, você está mergulhado. Né? São decisões compartilhadas. Isso em tudo na vida, gente. Isso em tudo na vida. Você tem que estar junto. Por quê? Porque você estando junto, você estando mergulhado, você estando inserido no problema. Ah, o problema é da Luciana, o problema é do Felipe, o problema é do Firmino. Não, o problema é de todo mundo. Se está todo mundo ali numa empresa, o problema é de todo mundo. Não existe, foi fulano que fez errado, foi ciclano. Não, todo mundo errou. Todo mundo deixou de olhar para alguma coisa que poderia ter melhorado e não olhou, e por isso que o erro aconteceu. É o efeito cascata. Então, isso vai facilitar, quando a gente está entendendo o planejamento, na facilidade da resolução dos problemas. A gente consegue resolver os problemas e os desafios durante a execução do plano, que é o mais difícil. Durante ali, quando a gente está mergulhado, né? Quando muitas pessoas falam, mas para quem está fora do problema é mole resolver. Não, porque quem está fora às vezes consegue ter uma visão melhor. Mas quem está dentro, para resolver quando está dentro, é uma tragédia. Se você não tem nada, se você não tem ferramenta, não tem recurso para resolver. E aí, quando você aprende a fazer isso,
isso melhora o seu aprendizado. E aí vem a melhoria contínua. Você consegue, com a clareza das informações, né, esse processo se torna mais fácil de aprender com as experiências. E aí você vai tendo um desempenho melhor, porque você já entendeu. Por isso que antigamente as pessoas falavam assim, a maturidade, a maturidade. Porque a maturidade, ela te leva a um processo de experiências e você poder olhar para quem quer fazer isso. Você conseguir aumentar as suas possibilidades futuras de serem melhor. Né? Você já tem mais base sólida de como que algumas coisas acontecem. Né? E aí, eu queria também trazer aqui, que nosso tempo já está curto, né? Foi o que o Firmino falou, dá até 2, 3 rodas aí. Mas Sem dúvida. o planejamento ele é para todas as áreas, tá? Isso é fundamental. Então, desde o pessoal até o profissional, até o governamental, né? Principalmente, né? Eu costumo dizer que a gente é empresário da gente mesmo. Então, se você vem com essa visão desde pequeno, que você é o empresário, né? Você que é o autor da sua vida, né? Você vai ter uma visão diferenciada, porque você vai praticar essas coisas. Você sabe que você tem até um termo, né, que o pessoal gosta muito de usar, é o protagonista da sua vida. E é mesmo, e isso muda muito a sua mente, a mentalidade, a forma como você enxerga a vida. E aí eu queria trazer os benefícios e os malefícios que eu até já falei ali da questão de você ficar preso por conta do perfeccionismo, mas às vezes o custo de tempo que as pessoas perdem no planejamento. Planejamento não é para ficar durando muito tempo, é para você planejar e você agir. Ou a rigidez, você ter planos muito rígidos, né? E aí se tornar difícil adaptar às mudanças que vão acontecendo, que são inesperadas. Né? Eu estava contando com o Firmino faltou, e agora? Eu estava contando com o Felipe não veio, e agora? E eu não vou ficar rígido naquele planejamento ao ponto de não conseguir agir. Se for dessa forma, se você tiver muita rigidez no planejamento, é melhor você pegar o papel do planejamento, amassar e jogar fora. Porque você não pode ter, você tem que ter flexibilidade. Né? Você tem que ter flexibilidade. E, claro, o malefício é você ter a falta de ação justamente por ficar preso às questões do planejamento e nunca implementar as suas ideias. Ideias a gente tem que ter. O mais importante é saber como implementar e planejar. E o custo. Às vezes tem muitas pessoas que investem muito em planejamento e acabam tendo um custo muito grande porque estão sonhando muito lá na frente. Estão fazendo um planejamento muito grande. Não adianta você fazer um planejamento de 10 anos, 20 anos, igual falava. Faz um planejamento de 5, faz uma coisa mais palpável, perto da sua realidade. Claro, com uma projeção futura, sim, mas pensando mais aqui no agora, no presente, né? E a questão dos benefícios, fora esses todos que eu já falei, para a gente poder gravar bem, entender que existe a eficiência, né? E a eficácia. A eficiência é uma maneira mais inteligente de você lidar com os recursos. Né? Então você consegue, de uma maneira mais macro, entender o quanto de tempo você vai gastar, o quanto de dinheiro você vai gastar, o que você vai poder economizar. Isso é você agir de maneira eficiente. É quando a tarefa é executada da melhor forma possível, né? Com o menor desperdício, por exemplo, de tempo, esforço e recurso. E a eficácia é quando você vai aumentar as chances daquilo ser um sucesso, daquela criação do filho ser boa, daquela criação daquele projeto ser boa, daquele trabalho, daquele relacionamento fluir bem, né? Como o Firmino falou, planejamento não lembro a frase que eu pensei aqui, mas planejamento é felicidade, alguma coisa assim que me veio. Planejamento é felicidade, né? Planejamento é É um felicidade. propósito. Porque Bacana, é né? justamente isso, você consegue aumentar suas chances, a probabilidade do seu sucesso naquela realização dos seus objetivos. Então, ser eficaz é algo adequado para você atingir o seu propósito, de modo que você consiga alcançar o resultado pretendido ou esperado. Então, assim, é muito importante, o que eu queria passar isso para vocês, é que é muito importante vocês entenderem, né? Tem um planejamento estratégico, é um pouquinho mais profundo, mas não dá para falar agora, mas
isso tudo que a gente está trazendo é uma maneira de poder virar chaves, né, Firmino? Eu acho que o mais importante é isso, a gente conseguir virar algumas chaves para que as pessoas elas consigam entender a vida de outros aspectos. Né? Entender que, na verdade, não é você estar ansioso demais ou você estar preocupado demais. Porque, justamente, quando você está ansioso demais, aí você fica, normalmente, é por uma preocupação em excesso. Se você não faz nada diante disso, você não consegue planejar, pelo menos, a sua preocupação, você vai ficar um turbilhão de nervos. Você vai ficar igual uma ferida, né? Vai ficar ali toda hora exposta. Qualquer coisa, qualquer gatilho, qualquer estímulo, você vai sentir muita dor. E aí nunca se cura, nunca se melhora, nunca evolui. E aquele machucado sempre Felipe, vai existir. deixa eu fazer uma última entrada aí, que eu acho que a gente está em cima, deve estar faltando uns 5 minutos. É, Você fala assim, há uma coisa que eu sempre tenho defendido atualmente, que é a aceitação, né? Como você falou. Verificar, encarar esse desafio, né? O que está acontecendo? Você precisa encarar, né? Aceitar que ele existe. Se você negar, a tendência é piorar, a ferida vai aumentar, como você disse, né, Felipe? Então, é preciso aceitar isso e, a partir daí, planejar. Eu tenho notado e noto isso, eu disse a vocês, né, que eu vi isso, pô, mais de 30 anos atrás, 20, 40 anos atrás. É a questão da yoga que me ensinou essa coisa do planejar, né? E eu tenho utilizado muito hoje isso nos meus atendimentos, tanto que eu estou atendendo só uma vez por semana e estou conseguindo bom êxito porque estou utilizando todo esse aparato novo que temos em mão. Um deles é esse que nós estamos trazendo hoje, que o Felipe trouxe, que é o planejar. Então, se um crescimento da empresa, para quem trabalha, para o empresário, para o trabalhador, olha, o crescimento da empresa e o do trabalhador são interdependentes, inseparáveis. Casal, o crescimento do casal, do pessoal, de quem tem dos partners, são inseparáveis. A gente precisa ter essa consciência. E a outra coisa que é importante, se você está enfrentando qualquer tipo de problema, né? Pegando aí o que o Felipe trouxe hoje, para primeiro aceitar. Eu já tenho hoje, no meu tempo, de escrever no papel, Felipe Fang, eu escrevi no papel. Outro dia eu estava folheando um livro antigo que eu tenho, acho que está na própria yoga, né? O mais importante é fazer, Encontrei, né? encontrei o papel que eu tinha feito, então eu preciso encarar, né? Ver o problema, né? Você vê lá o problema, partir para ele, né? Você então é bom colocar até num papel, fazer esse plano, que está falando, né? E partir para a ação. E fazer uma coisa que é importante, que a gente já falou aqui hoje, que o Felipe deu uma aula aí disso, quando ele já tá guardando a poupança, o empreendimento para as fraldas, entendeu? Quando você faz isso, você já está visualizando se você está em depressão, pensando em se matar, perdeu o namorado, perdeu alguém, está muito triste, começa a fazer esse plano, percebe? Começa a visualizar você Sim. saindo da situação, que é um plano pessoal, um projeto pessoal. Né? Você começa a fazer isso. O que você vai fazer para sair dessa? Você pode sair sozinho, você vai ao teu pastor, vai ao orientador da tua igreja, você vai ao SUS, você vai ao psicólogo, você vai ao coach, você vai procurar alguém, amigo, vai estar com uma amiga que você acha que tem muita experiência, que ela vai te dar uns toques legais. Então, é preciso partir para a ação. E você buscar, ter esse objetivo que o Felipe colocou. O objetivo é você sair das. Você não nasceu para sofrer. Isso é uma balela. Nós não nascemos, nós temos todas as condições de sermos felizes, mesmo nas mais adversas situações. Né? A gente contava aí, falamos de morador de rua que é mais feliz que muita gente que tem muita grana. Porque o que acontece? Ele consegue encontrar um equilíbrio na situação que ele está vivendo, Sim. entendendo o que ele está vivendo e usando só o que ele pode usar. Você só pode usar o que tem para usar. Então, é isso que eu acho que é importante. Planeje a sua vida. Planeje ser feliz. Não é isso, Felipe? Planejamento é o que você falou, né? Eu gostei até desse insight aí que eu tive quando você trouxe alguma fala aí, que é planejamento é felicidade. Por quê? Porque, como você ainda falou agora, todo mundo pensa em ser feliz, todo mundo pensa em conquistar as coisas. Toda conquista
ela tem como base um bom planejamento. Então você vê como que é importante, né? Agora eu vou até, porque antigamente eu achava que isso era muito coisa da minha cabeça, só eu que fazia isso, e as pessoas, às vezes, elas desdenham disso, né? E agora eu vou, na verdade, reforçar isso para as pessoas, como é importante o planejamento, porque eu faço isso muito na minha vida, eu sempre fiz. Mas é porque é algo realmente que eu tenho algumas, eu acredito muito na astrologia, enfim, claro que a minha criação fez muito, eu ser quem eu sou hoje, mas também influenciou muito em mim, né, na questão de eu ser metódico, eu ter a questão da estrutura em mim, isso facilita, mas todos nós temos, é só questão de prática. Uns vão ficar mais afiados, outros, com a prática, vão se afiando. Então, é importante a gente planejar, e o que eu quero dizer, é possível. É o mais importante, é possível você se planejar. Se está com alguma dificuldade, procura um profissional, procura alguém que possa te ajudar, porque a sua vida, como a gente falou, você é o protagonista dela. Mas você sozinho é muito difícil a gente seguir. A gente precisa do outro, a gente precisa ter ajuda. Por isso que existe professor, por isso que existe médico, por isso que existe coach, psicólogo, arquiteto. É para todo mundo se ajudar. A gente não vai conseguir ter o conhecimento de tudo na vida, né? Quem dera, mas a gente não vai. E a gente não vai ter capacidade para até colocar isso em prática. Mas cada um pode complementar com o outro. Então, basicamente isso. Acho que já deu o nosso tempo, a gente finaliza aí, né? É. Mas Felipe, é uma isso. coisa que eu queria Espero que vocês aproveitar assim, gostem. para me despedir: autoavaliação. Para finalizar a questão do planejamento, só com planejamento você pode avaliar a sua vida. Só. Você vai de noite, você vai deitar, o que eu fiz? Quando você vai levantar e quando você como é que eu vou me levantar? O teu dia começa como você se levanta. Você dá cores à sua vida como você se levanta. Você vai escovar os dentes, olha para você no espelho e diz assim: eu sou magnífico. Diga isso, que é bom. Eu faço todo dia. Eu sou lindo. E acaba ficando. Você já muda a sua autoestima, né? Já muda a tua Pois é, energia, né? muda, porque nós estamos falando de autoestima. O que é isso? O que é esse planejamento, né, cara? É autoestima, É cara. É isso. um propósito de vida. Então, gente, sejam felizes. Felipe, valeu. Aquele Valeu, querido. abraço, Obrigado aí. Um muita luz abraço para para todo todos. Aí, mundo. mandam perguntas para a gente, né, no Instagram nosso, Instagram da rádio. Pega nós vamos responder a cada pergunta que vocês fizerem. A gente quer realmente fazer essa roda. Era para estar todos vocês sentados na caverna, assim, com a gente, discutindo. Mas estamos, a internet oferece isso, tá bom? Aguardamos as perguntas. Um beijo no coração. Muito obrigado por nos ouvir. Muita Beijo, luz a abraço. todos. Muita gratidão. Namastê.